Olá, estava pensando em alguns pensamentos que alguns irmãos, hoje em algumas reuniões, trouxeram, e existem muitas palavras que foram distorcidas com o passar do tempo entre os cristãos, e uma dessas palavras é a palavra unção. Lá em 1 João, lá, né, parece que eu tô falando que tá lá longe, mas tá pertinho, tá aqui, ó. Em 1 João, no capítulo 1, 2, na verdade, vou ler dois versículos, o 19 e o 20, que é uma das passagens que vai falar de unção. Diz assim, olha: saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção dos santos, e sabeis de todas as coisas. Também o versículo 21. E não vos escrevi porque não saibais a verdade, mas é porque a sabeis. E porque nenhuma mentira é da verdade. Então, aqui um assunto que o apóstolo João vem trazendo é daqueles que negam que Cristo Jesus veio em carne. E tá aí os testemunhos de Jeová, mormons, espíritas, e tem uma pancada aí, e outros que não carregam esse nome, mas de igual modo eles negam de uma forma mais sutil, mais reservada. E aí quando você começa a olhar para essas doutrinas, você acaba enxergando também que eles negam e não dão a devida honra a Cristo e reconhecimento de quem Ele é. Mas eu estava pensando nessa palavra unção porque quando no meio dos cristãos, de uma forma geral, da cristandade, unção é interpretado assim, mais ou menos assim: uma pessoa vai falar e fala de uma maneira talvez eloquente, ou até grita no microfone, e aí a pessoa rupia, né? Aí a pessoa fala assim: nossa, você viu esse pregador? Você viu esse pastor? Como é que tem unção de Deus? E um homem ungido de Deus. Você viu lá o grupo de louvor tocou, nossa, eu rupiei todo. Você viu a unção, o mover do Espírito Santo? O Espírito Santo tá tocando. Você viu? É mais ou menos isso aí. E por aí vai. Isso não tem nada a ver com unção. Isso tem a ver com a carne. São sentimentos carnais. Não tem nada a ver com tocar, com o mover do Espírito Santo. Isso é engano. Você viu? O pelinho do meu braço até rupiou. Você viu unção? Que unção? Vai, vai lá no Rock in Rio. Eu fui num show de uma banda norte-americana. Eu gosto muito. Chama Dream Theater. Ou Dream Theater. Para quem não sabe falar inglês, e para quem sabe também, existe essas traduções aí no Brasil. É uma banda espetacular. Os caras é um monstro. Eu fui no show. Foi até uma realização, entre aspas, de um show, né? Porque eu escuto há muitos anos, eu ouço há muitos anos essa banda e gosto muito do som deles. Que se você quiser também ouvir, se você gostar de rock, pode ouvir que você vai gostar. E no show eu rupiei toda hora. E será que o Espírito Santo estava lá me tocando? Não tava nada, isso é carne. Então quando você vê cristãos com aquele cheios de luzes, né, palco que chamam de altar, uma banda de músicos, né, profissionais, que é a habilidade levita. Olha que loucura. Onde os cristãos chegaram, levita é um descendente de Levi.
foi o terceiro filho de Jacó com Lia ou Leia, dependendo da tradução da Bíblia. Tem nada a ver com levita, ele é um instrumentista, músico, um cantor, não tem nada a ver, sabe? É a loucura religiosa. E altar também, né? Altar é o lugar onde é derramado o sangue de uma vítima inocente, de um animal. Em muitas corridas ao longo de 5 anos, eu sempre escuto, principalmente no domingo, hoje eu quase não trabalho no domingo mais, o horário assim, entre 5 da tarde a 9 da noite, que o pessoal vai para as denominações e volta, e aí sempre tem alguém falando, eu subi ao altar, eu não posso subir no altar porque eu estou em pecado, isso. Fico coçando, você vai matar alguém ou você vai ser a vítima? Mas aí voltando aqui o assunto aqui de João, da unção, né? João, a partir do versículo 18 não, né? 19 que eu li aqui até o 21. Então unção, aqui o João está falando que não tinha necessidade de falar com esses irmãos, com essa assembleia, com essa igreja local a qual ele está dirigindo essa epístola, porque de falar coisa alguma, eles já tinham unção, ou seja, eles tinham o discernimento dado pelo Espírito Santo do que era verdade ou não. Ele conclui esse pensamento no versículo 21, quando ele fala: não vos escrevi porque não soubeis a verdade, mas porque a saibais, e porque nenhuma mentira é da verdade. Ou seja, nada que é mentiroso vem da verdade. Não existe meia verdade. Não existe meia mentira. Ou é verdade ou é mentira. Se Cristo é Deus, como a palavra fala de uma forma muito clara isso, João, Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que se fez se fez. Em Colossenses, capítulo 2, não vou abrir aqui, não vou ficar muito tempo falando, abrindo vários versículos. Capítulo 1, capítulo 2 vai falar dessa posição de Cristo como Deus. O Evangelho de João também, ele traz essa característica, não nem sei se a palavra certa seria característica, mas esse caráter de Jesus como Deus, diferente de Mateus, né, que traz como perfeito rei, Marcos, perfeito servo, Lucas como filho do homem, Deus e humanidade. Então os evangelhos falam de diferentes aspectos ou caráter de Cristo, porque ele é tudo isso. Eu sou motorista de aplicativo, eu sou motorista. Então quando eu saio da minha casa com o carro, eu sou motorista na rua, dou boa tarde, boa noite, e aí senhora, tudo bem? E tal, obrigado, deu tanto, é Pix, cartão, como é que é? Esse é o Isaías na rua. Quando eu chego em casa, eu não sou o motorista Isaías, eu sou o marido da minha esposa Karen, sou pai do Guilherme, sou pai do Benício, eu não sou motorista aqui. Então aqui eu não ajo como motorista, aqui eu ajo como marido, como pai, como, enfim, como chato, né? É chato também. Aí hoje eu estava com irmãos, estava reunido e partimos o pão e teve as reuniões de oração, a reunião de oração, reunião de ministério da palavra. Um irmão veio trazer um pensamento. Então eu não estava ali como marido, nem como pai, nem como filho, nem como motorista. Eu estava como irmão. É o mesmo Isaías, mas eu me comporto ou ajo de uma forma peculiar em cada momento desse. Quando eu vou na casa da minha mãe, eu não ajo como pai, eu ajo como filho. Então é a mesma pessoa. E assim Cristo também é apresentado nesses 4 evangelhos. Em
em outros caráteres também no Antigo Testamento, que não vou entrar aqui, mas falando da unção, né? Então, unção não tem nada a ver com arrupio, unção não tem nada a ver com chorar. Ah, eu tô chorando é porque o Espírito Santo tá me tocando. Tá tocando nada, isso aí, bobagem da sua cabeça. Se você pensa assim, né, ou olha, que hoje existe muito aquela coisa, né, das pessoas estão em um culto e tiram uma foto, uma selfie, bonitinho, alguém, parece que existe em alguns lugares até fotógrafo contratado para tirar aquela foto, né, pessoa assim, chorando com aquela cara triste. Isso é carnalidade, não tem nada a ver com espiritualidade, isso é marketing. Quem já trabalhou com negócio, vendas, sabe que isso é marketing. Publicidade e propaganda. Mas unção aí, pensando no Antigo Testamento, eu vou tentar talvez colocar na legenda, existem muitas passagens falando da unção conectada ao óleo ou azeite. O azeite ou óleo é uma figura do Espírito Santo. Davi foi ungido com óleo, e Salomão, os sacerdotes também, não só ungidos, mas lavados também com água. E tudo isso aponta para Cristo, para Deus. A água nos fala de purificação, o óleo nos fala da unção, né? E no Novo Testamento nós aprendemos que todo aquele que creu que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, e nasceu de novo, e creu no Evangelho, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Isso é falado lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13. E vós, depois que tendes ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, entendo nele crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem a mente de Cristo e ela tem esse discernimento de entender o mal e o bem. E aí eu estava pensando em alguns irmãos falando da unção e eu lembrei da minha conversão, que foi mais ou menos há 9 anos atrás. Eu converti, eu estava na sala da minha casa, eu tenho uma Bíblia que a minha avó me deu, que era do meu avô, e eu olhei para ela e eu me reconheci pecador e eu pedi ao Senhor perdão, apesar de eu não ter falado perdão de uma forma clara, mas o Senhor entendeu porque o Espírito Santo levou essa comunicação de uma forma clara e a minha vida nunca mais foi a mesma depois desse momento. E aí eu estava pensando que aí eu fiquei alguns meses, poucos meses, lendo as Escrituras. E depois eu fui encorajado a congregar. Veio isso e foi um sentimento sincero. Eu vim de uma família protestante, então nada mais óbvio que eu ir lá em um culto evangélico e levantar a mão para me reconciliar, para me voltar para a igreja. Na verdade, eu não estava voltando nada porque eu não era membro do corpo de Cristo. Eu achava que se eu fizesse isso, não comesse isso, não bebesse aquilo, e tivesse uma vida muito correta, talvez, quem sabe, Deus teria piedade de mim, eu poderia ser salvo. Foi basicamente isso que eu aprendi, infelizmente, em 20 anos de religião. Então aí eu fiquei alguns meses lendo as Escrituras de uma forma mais superficial, não profunda. E aí eu fui encorajado e entendo que isso é algo que veio do Senhor. E passei a ir em alguns cultos evangélicos e tal. Aí chegando lá, as pessoas, elas sentiam muita emoção, viu algumas pessoas chorando, outras falavam balá, 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 encanta balabá, sei lá. E sempre o líder religioso, né, o pastor, lá e falava assim, amém, igreja, todo mundo amém, aleluia, aquela euforia. E eu era um peixe perdido no meio disso aí, porque eu não sentia nada. E depois que eu me apartei de uma denominação, porque eu tive um desentendimento lá,
eu caí aí no mundo de cabeça, né? Aquilo que Pedro vai falar em uma de suas epístolas. A porca lavada que volta a pular na lama, o cão que volta a comer o seu vômito, era isso. Era um perdido dentro de um sistema religioso. Não tinha crido em Cristo, não tinha sido salvo, não tinha entendido o que Cristo fez por mim na obra, na cruz, na verdade, essa obra perfeita que Ele levou sobre si todos os meus pecados e por aí vai. Mas aí, quando eu converti verdadeiramente, eu fui para alguns cultos e enfim. E aí eu não sentia aquela coisa, eu pensei, não, eu fiquei muito tempo aí jogado no mundo, desviado e tal, eu acho que eu tô fraco espiritualmente, vou levantar a mão, levantei a mão um dia, eu já saí de casa para levantar a mão, o que falaram lá eu nem sei, nem lembro o que era. Eu fui decidido a levantar a mão e depois que eu levantei a mão, eu falei assim, agora as coisas vão melhorar espiritualmente, eu vou sentir isso aí que o pessoal tá sentindo, mas não, acabou que eu não senti nada, e aí eu continuei lendo a Bíblia em casa, ia nos cultos ao domingo, ou a quarta e domingo, sei lá, alguma coisa assim. E aí foi passando, e aí teve um dia que um líder lá, né, o pastor, tava falando um tanto de coisa, e eu olhava pra Bíblia e assim, esse cara é um mentiroso, velho. Esse foi o sentimento que eu sinto. Esse cara, tudo o que ele tá dizendo é mentira. E depois que eu tive esse pensamento, olha que loucura, como que é a religião, né? Na mente das pessoas. Eu pensei assim, Senhor, aí eu orei, assim, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu tô pensando mal de um servo seu, do que ele tá falando, um homem ungido de Deus. Foi essa oração, ainda bem que você, espero que você não tenha ouvido isso. Por quê? Porque eu estava julgando o que aquele homem chamado de pastor estava falando, e só bobagem atrás de bobagem. Mas por quê? Porque eu já estava lendo as escrituras e o Senhor já estava falando comigo ainda. Embora eu era um bebê na fé, era um novo convertido, tinha nascido de novo há pouco tempo, estava tomando leite na teta da mãe, por assim dizer, mas aí depois Deus começou a me dar um NAN, sei lá, um leite com Toddy. E aí eu comecei a ter uma compreensão melhor. E cada vez mais eu comecei a julgar não quem estava falando, mas o que estava sendo falado. E aí teve uma vez que veio um pregador de algum lugar. Disse, o pregador vai vir aqui, ele sabe muito da Bíblia e sabe a Bíblia toda de cor. E eu falei assim, nó, vou nesse culto, vai ser um culto abençoado e eu vou aprender. E novo convertido geralmente é assim, ele quer aprender o tempo todo, era um defunto que nasceu de novo, e parece que quando um defunto ele acorda para a salvação, para a verdade, ele nasce de novo, parece que está com muita sede, o tempo todo ele quer beber água, a água da palavra de Deus. E aí eu falei assim, nó, e aí eu fui, e mais uma vez eu me desapontei, e na verdade eu nem esperei o que esse cara chamado de pastor estava falando. Eu tive um pensamento assim, nossa, eu vou ali tomar um chopp, que eu ganho muito mais. E eu saí no meio lá do culto lá, e fui tomar um chopp, graças a Deus. Perder mais 30 minutos do meu tempo. E aí a última vez que eu tô pensando aqui, tudo isso relacionado à unção, aí teve uma última vez que eu fui, mas aí eu fui com 10 milhões de pulga atrás da orelha. Eu não queria ter essa certeza que aquilo ali não estava correto, porque é um lugar confortável, né? Conheço até pessoas que estão lá, mas o Senhor já estava me despertando para algumas coisas.
E aí tem lá, né, começa com o chamado louvor, né, uma banda tocando e tal. E aí no meio desse louvor da pregação, por assim dizer, que muito do que chama de pregação não tem nada a ver com pregação, na verdade é uma doutrina pura. Esse pregador, esse pastor, chamado de pastor, assim, agora chegou a hora de você fazer o melhor investimento da sua vida. Eu já sabia que o melhor investimento da minha vida era crer no Senhor e ser perdoado e salvo. Eu já tinha essa consciência. Mas aí ele disse uma coisa completamente contrária. Ele disse: chegou a hora de você investir os seus dízimos e as suas ofertas. Esse é o melhor investimento que você pode fazer. E tinha até uma mania de falar assim, psiu. Quando ele disse isso, eu pensei, meu Deus, esse cara tá aplicando um golpe de estelionato. E aí eu saí imediatamente orando ao Senhor em um tempo de muita fraqueza, não que não esteja em fraqueza hoje, mas é um tempo mais pior, exteriormente pelo menos, né, falando, de um caminhar cristão. Mas eu saí e pela graça de Deus nunca mais eu pisei o pé em nenhuma denominação, a não ser que foi algum casamento. Se eu fui 1 ou 2 vezes, foi muita coisa, não tenho problemas com isso, sabendo que quando um pastor diz eu vos declaro marido e mulher, aquilo ali na verdade não tem nada a ver, não tem valor nem entre os homens e nem entre Deus, porque um clero religioso, um padre, um pastor, eles não são autoridades. A autoridade no Brasil que casa uma pessoa é um juiz de paz. Acho que deveria ter se proibido isso. Isso deveria ser crime, porque autoridade religiosa, né, não é autoridade. Pelo menos no Brasil, né? Lá na época da Inquisição, das Cruzadas, aí não sei como é que funcionava bem isso lá. Mas talvez era em alguns países. Mas aí voltando à unção, então o que é unção? Unção é o ato ou poder dado pelo Espírito Santo para aqueles que creram em Jesus de discernir o bem e o mal. E isso já começa quando uma pessoa crê verdadeiramente em Cristo e já é salva. Ela não terá, ela já tem essa unção, esse discernimento de saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Mas muitas vezes isso não fica de uma forma clara para um verdadeiro crente em Cristo. E quando eu digo verdadeiro, não, as pessoas confundem muito isso e acham que verdadeiro crente é quem anda verdadeiramente em obediência. Na verdade, não é isso. Um verdadeiro crente, ele pode andar em verdadeira desobediência. Não que ele tenha que andar, mas ele pode vir andar. Ló, sobrinho de Abraão, é um grande exemplo disso. Ele era um verdadeiro salvo, mas que andava de uma forma completamente contrária à vontade de Deus. Salomão, Davi, muitas vezes, quem conhece a história de Davi sabe do que eu estou falando. Mas ainda assim, eles eram servos de Deus, eles eram verdadeiros crentes salvos em Cristo, embora não pudessem entender isso, porque a revelação de outras coisas só viriam séculos depois, que nós encontramos no Novo Testamento. Mas para tentar finalizar aqui, já tem um tempo bom, 24 minutos que eu estou falando. Unção não tem nada a ver com estímulo carnal, com estímulo emocional, com chorar. A unção é o poder do Espírito Santo que habita em todo crente, dá a ele discernimento do que é correto e do que é errado. Aqueles que são salvos, mas querem andar no erro, eu não estou falando de pecado moral, de adultério, de fornicação,
estou falando de erro doutrinário, eu estou falando de erros que desonram a Cristo. Uma coisa interessante aqui é que, a partir do versículo 18, o apóstolo João vai dizer, né? Filhinhos, essa já é a última hora, como ouviste, que o anticristo também Desculpa. Filhinhos, já é a última hora. E acho que o Cruzeiro fez um gol, hein? E como ouviste que o anticristo vem, também agora já tem feito muitos anticristos, por onde conhecemos que já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso fosse para que manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção dos santos, e sabeis todas as coisas. Aí vem no versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o mesmo Cristo? É o anticristo. Este mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também nega o Pai. Mas aquele que confessa o Filho também tem o Pai. E aí, quando a gente vai lá para a segunda epístola de João, a partir do versículo 9 diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebeis em casa, nem tampouco saudeis. Porque quem o sauda tem parte em suas más obras. E aí eu estava pensando, porque pode haver uma ideia de que, então ele é um testemunha de Jeová, ou é um espírita, e é um mormon, e que nega a divindade de Cristo. Então esse eu não vou saudar, mas o assunto, ele não começa no versículo 18. O assunto começa no versículo 1 da primeira carta de João, que começa assim, olha: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, e com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi dada, e que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E essa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E aí, pensando aqui um pouco mais para frente, no capítulo 2 começa, né? Vós filhinhos, vou dar um pulo aqui. Vós filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação por nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. E nisso sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Tem um outro versículo que vai dizer que versículo 12 do capítulo 2. Filhinhos, vos escrevo porque pelo seu nome são perdoados os vossos pecados. Então, o apóstolo João, ele começa falando da salvação que estava com o Pai e que foi manifestada a vinda do Senhor Jesus. É esse mundo. Essa verdadeira salvação. Estava com o Pai, veio aqui
para morrer, ser pregado em uma cruz, comprar homens de toda tribo, língua e nação com seu sangue. E foi julgado por Deus em uma cruz. E deu a sua vida voluntariamente. E Deus, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. Ele derramou o seu sangue. Também está falando aqui no capítulo 1, 2, né? Temos um advogado, no capítulo 1, capítulo 2. Finalzinho do capítulo 1, versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas eu escrevi para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação por nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E aí, lá no capítulo 5, vai falar, versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Porquanto não creu no testemunho de Deus, de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiai no Filho, no nome do Filho de Deus. E essa confiança que temos nele, que se pedimos, vamos parar por aqui, vamos pular um pouco o versículo aqui, para 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conhecemos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, no Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então o assunto aqui de João, que João vem trazendo na segunda epístola, não saudais e nem tampouco cumprimenteis, não se trata apenas de alguém que nega a divindade de Cristo, mas que não traz essa doutrina. Que doutrina? Que Cristo morreu por nossos pecados e que nós somos salvos mediante esse sacrifício, por graça. Não é. Então a gente pode, alguns irmãos podem pensar que está falando de testemunhas de Jeová, mas quem não traz essa doutrina, se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebeis em casa e não tampouco saudeis. Eu sei que existem irmãos que são muito confusos acerca da salvação. E muitas vezes eles já me deram a paz do Senhor, né? Ô irmão, porque isso na verdade se transformou num jargão, algo que é bíblico, transformou em religiosidade. Eu estava pensando, um irmão me contou uma vez algumas coisas, e aí quando fala das mulheres serem castas, que devem proceder no seu modo de vestir, para não dar escândalo, para não chamar a atenção dos homens, para a cobiça, tudo isso é bíblico. Mas aí você pega algo que é bíblico e transforma em uma regra religiosa, que é o legalismo, né? São ordenanças que tem por objetivo tentar frear a carne, e não é isso que nós aprendemos. Isso, na verdade, é má doutrina, né? Tradição religiosa, como em uma parte dos evangelhos, o Senhor vai falar com os fariseus, né? Os fariseus vão questionar Jesus porque os discípulos não lavavam as mãos. E o Senhor vai dizer que por causa da tradição dos homens, eles invalidam a palavra de Deus. Eu não sei se exatamente é nesse episódio, nessa parte que o Senhor vai falar isso. Em outra parte o Senhor vai dizer, né? Me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque as suas
A sua adoração não passa de mandamentos de homem. Então, tradição religiosa é um problema na vida do cristão. Um grande problema. E só para tentar finalizar aqui. Então, existe essa ideia de que, então eu não vou cumprimentar quem nega. Mas não é isso. É quem não traz essa doutrina. E essa doutrina da salvação, que está em Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna, também faz parte de tudo isso. Particularmente, eu sei que existem muitos irmãos que têm confusão, inclusive, quando falam, paz do Senhor, oi, tudo bem? Eu não dou a paz porque a pessoa, às vezes, nem ela tem a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo. A paz, lá em Romanos, capítulo 5, vai falar dessa paz. Que todo verdadeiro salvo em Cristo pode ter essa paz agora, imediatamente. Que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos. E aí no versículo 2 continua: pela qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de Deus. Na graça, pela fé. A graça que é o favor imerecido. Não sou eu que mereço de maneira alguma ser salvo. Não, mas um irmão comentou hoje, que era membro de uma denominação, uma mulher chamada lá de pastora, disse assim, não, a salvação ela depende 30% de Cristo e 70% nossa. Olha que absurdo, mano. De ser pastora, sei lá, que absurdo. Uma pessoa que crê que 99% da salvação de um pecador perdido depende de Cristo e 1% dela, ele ainda não creu em Jesus. Ele é um perdido. Um perdido que muitas vezes se comporta como cristão, vai em reuniões cristãs, em culto cristão, canta, pula e sei lá mais o que, tira fotos, mas que é perdido. Está perdido em delitos e pecados e não creu ainda. Uma pessoa só crê e só é salva quando ela se reconhece o pior dos pecadores. Quer enxergar o pior dos pecadores? Olhe no espelho e você verá quem é o pior dos pecadores. Lá em 1 Timóteo diz que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, o apóstolo Paulo disse. Você não merece nada. Esse que está falando não merece nada. O que nós merecíamos é condenação por causa dos nossos pecados. Mas Deus, em sua infinita graça e amor, enviou o seu Filho para ser a propiciação por nossos pecados. Ou seja, ele tomou para si aquilo que não era dele. Porque ele é santo. Ele era puro. Ele não tinha pecado. Ele nunca pecou, mas ainda assim ele quis assumir essa posição e foi fermentado, ou seja, ele recebeu o fermento. O fermento é uma figura do pecado na Bíblia, na cruz do Calvário. Recebeu em seu corpo todos os pecados daquele que nele crê. E aí, se você não creu, então Cristo não levou os seus pecados. Ele só recebeu, ele pagou um alto preço, um preço que abrange toda a criação, que poderia salvar você. Mas se você não crê no Senhor,
Então ele não pagou por seus pecados. Ele não pagou o preço pela sua salvação. Aliás, ele pagou. Mas se você não crê, então você não aceita esse preço, esse sacrifício que Deus exigiu, o sangue de um inocente, para pagar pelo pecador perdido que merecia esse julgamento, né? Porque o salário do pecado é a morte. Pecou, tem que morrer. É assim. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. Aquele que nunca cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é dito em uma passagem. Está lá em onde? 2 Coríntios 5, 21. Ele, Cristo, assumiu esse papel de réu no lugar do pecador. E para todo aquele que crê nele, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Então, uma pessoa que não traz essa doutrina está incluída também no que João está falando na sua segunda epístola. Diz que não traz essa doutrina. Então não é uma doutrina apenas de quem nega o Senhor Jesus como Deus vindo em carne, mas também que nega o Evangelho da graça de Deus.